apenas de um povo, mas de uma nação inteira, de povos e povos que cultuariam o nome do Senhor. E aqui há uma razão específica porque Abrão é chamado o pai da fé. Ele saiu da terra onde ele era bem instalado, tinha familiares, tinha uma história, talvez tinha uma profissão, sai juntamente com sua esposa e segue exatamente pela fé aquilo que o Senhor disse a ele. Ou seja, ele colocou em seu coração de que Deus faria dele uma grande nação. Em segundo lugar, o que nós vemos também é que Deus diz a Abraão: eu te abençoarei e engrandecerei o teu nome, para que sejas uma bênção. No capítulo anterior, nos foi dito que, em sua rebeldia orgulhosa, os homens eles procuraram fazer o quê? Levantar uma torre. Buscavam fazer um nome para si mesmos. Nosso pastor Gedeon explorou isso essa semana e colocou muito bem isso para nós. Contudo, aqui Deus diz que é isso que ele fará com Abraão. Deus engrandecerá Abraão. Deus abate aqueles homens, os confunde, mas Deus elege um homem para o engrandecer. No entanto, Deus também deixa claro que Abraão não será apenas abençoado, mas será um canal de bênção para outros. Veja só, eu te abençoarei e engrandecerei o teu nome, para que sejas uma bênção. Bênção para outras pessoas. Uma vida que alcance outras vidas. Em terceiro lugar, nós vemos aqui nesse texto que Deus então diz ainda: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Assim Abrão será tão abençoado, até mesmo com aqueles que o abençoarem e através da bênção do Senhor. Receberão parte também da abundância da bênção do Senhor, aqueles que abençoarem Abraão. Embora o oposto também seja verdadeiro, aqueles que amaldiçoarem Abraão também seriam amaldiçoados. É o que a palavra de Deus nos diz. De fato, nós observamos aqui o severo castigo para aqueles que amaldiçoassem Abraão. Deus não diz que simplesmente amaldiçoará aqueles que o amaldiçoassem ou desonrassem, mas que também, além disso, os amaldiçoaria. E aqui, irmãos, nos mostra a intensidade do amor de Deus por Abrão. Ele não era um homem qualquer. Estava ali em Ur dos Caldeus, de repente Deus o chama. Por fim, Deus diz a Abraão: que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias. Quantas famílias temos aqui hoje? Levante a mão. A sua família é abençoada. A sua família é abençoada. Como veremos, essa é a promessa mais significativa de todas. Porque através de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Eu acabei de dizer aqui a você que aqui estão alguns aspectos das promessas que Deus fez a Abraão, que fez parte exatamente da aliança que Deus fez com Abraão, mas na verdade ainda há uma promessa adicional. Mais adiante na passagem, no versículo 7 do capítulo 12, nós vemos que, além de ser abençoado e ser família abençoada, Abraão tinha um bônus: ele herdaria a terra de Canaã. A sua descendência herdaria a terra, e Deus falava exatamente de Canaã. É a mesma terra que o povo de Israel eventualmente conquistaria em algum momento e ocuparia. É por isso que é chamada de terra prometida aqui na Bíblia, porque Deus a prometer a quem? A Abrão e seus descendentes. Agora, irmãos, todas essas promessas que nós discutimos seriam reiteradas e até mesmo expandidas diversas vezes na vida de Abraão, como veremos nos capítulos subsequentes. Que você continuar na jornada de leitura bíblica, você vai verificar isso. Nos próximos dias, você vai experimentar isso. Mas todos os elementos básicos da aliança de Deus,
com Abraão estão presentes aqui mesmo, no capítulo 12. Contudo, voltando ao que acredito eu ser a parte mais significativa da aliança abrâmica, no versículo 3, vemos que esta aliança não se refere apenas à bênção de Abraão, mas à bênção para trazer bênçãos imensuráveis sobre todas as famílias da terra. Deus fez uma aliança com Abraão para o próprio Abraão, mas não só para o próprio Abraão, mas para o mundo inteiro. E essa é a ideia principal que nós temos aqui. Deus fez uma aliança com Abraão para trazer bênçãos imensuráveis, não apenas para o próprio Abraão, mas para o mundo inteiro, porque nele seriam benditas todas as nações da terra, ou melhor, todas as famílias da terra. Agora, eu pergunto a você, como é que você acha que isso se cumpriria? Como é que isso ia se cumprir? Ora, Deus chama um homem do meio de um povo idólatra, o traz, tira o conforto de uma família, mostra para ele algumas situações, se revela a ele por inteiro, esse homem segue a ele fielmente, segue por fé, e eu pergunto a você, como é que essas promessas se cumpririam? Como Deus faria isso? Muito bem, Abraão teria um filho chamado Isaque, e Isaque teria um filho chamado Jacó. Jacó, cujo nome também era Israel futuramente. Os 12 filhos de Israel, as 12 tribos, se tornariam as 12 tribos, sobre as quais encontramos as histórias ao longo do Antigo Testamento. No entanto, a nação de Israel nunca foi, meu irmão, realmente um veículo para bênçãos mundiais. Abraão, sim, ele tinha a bênção mundial, a bênção para todas as famílias. Em vez disso, a nação de Israel, os filhos das tribos de Israel, eles desprezavam abertamente aqueles que não eram de sua nação. E mesmo que quisessem ser uma bênção para todas as famílias da terra, eles não poderiam e não teriam posição de fazer isso, já que muitas vezes estavam distantes de Deus. Então, como a promessa a Abraão de bênção mundial, de bênção a todas as famílias, se cumpriria? Que bom que nós perguntamos isso, porque é neste ponto que chegamos ao ápice, a uma humilde manjedoura, na pequena cidade de Belém, onde o tão aguardado Messias nasceria. Era ali que se cumpriria toda a promessa. Jesus é aquele, meu irmão, por meio de quem a promessa de Deus a Abraão, tantos anos antes, como nós vimos aqui, seria finalmente cumprida. Ele é aquele que seria a fonte de bênçãos imensuráveis para todas as famílias da terra. Portanto, entenda que enviar Jesus para nascer em Belém não foi apenas algo aleatório que Deus decidiu fazer um dia. Foi o cumprimento de uma promessa específica feita a quem? A Abraão. O apóstolo Paulo, ele explica a conexão que há entre esses fatos. Lá em Gálatas capítulo 3, versículos 13 e 14, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição por nós. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse aos gentios, a fim de que recebêssemos o Espírito prometido mediante a fé. Paulo nos traz a conexão de Abraão e Cristo. Então, de acordo com o versículo 14, como é que a bênção de Abraão chegaria a nós, gentios? Pessoas que não eram povo do Senhor, como é que ela chegaria a nós? Então, a bênção de Abraão alcança além dos descendentes biológicos de Abraão, alcança a todos nós por meio de Jesus Cristo e impacta todo mundo. É em Cristo Jesus que a bênção de Abraão
chega aos gentios. Deus prometeu a Abraão, em nossa passagem principal que vimos aqui, que nele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Eu gostaria que você não esquecesse disso. E agora vemos Paulo ensinando aqui, nos ensinando muito claramente, que Jesus poderia ter dito, poderia ter sido, e é na verdade, o mecanismo de distribuição dessa bênção. Então quer dizer para você que a partir do momento que você aceitou a Cristo, você recebeu a distribuição dessa bênção sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre tudo que você é, sobre tudo que Deus tem colocado na sua vida. Você recebeu a bênção, porque Cristo é o mecanismo para isso. E Jesus realizou isso para nós, tornando-se maldição por nós, fazendo-se maldição por nós, morrendo uma morte de cruz. Veja bem, nossos pecados, meus amados, nos haviam atraído até a maldição de Deus. E Paulo se refere a ele aqui como a maldição da lei. O castigo de Deus sobre nós por sermos transgressores da lei. Contudo, quando lemos aqui, como Jesus nos resgatou dessa maldição, tornando-se maldição por nós, em sua morte na cruz. Jesus tomou sobre si o castigo que nos traz a paz. Ele tomou sobre si o castigo que merecíamos. Era para nós estarmos na cruz do Calvário. Ele tomou sobre si a maldição da lei, para que pudéssemos receber a bênção de Abraão. Ele tomou sobre si a ira de Deus, para que pudéssemos receber a misericórdia de Deus. Ele tomou sobre si o castigo, para que pudéssemos receber o perdão. Sabe quando um funcionário, o alto governo, na verdade, frequentemente, no último mês do ano, o presidente da República ele costuma praticar um ato. É o indulto natalino, ou o indulto, ele concede um indulto, ou seja, liberdade a muitas pessoas. E veja bem, o presidente da República ele não sofre nenhuma consequência por isso, não é verdade? Ele não tem nenhuma consequência direta, mas não é assim com aqueles que transgridem a vontade de Deus. Em vez disso, Jesus o que ele fez? Ele assinou o nosso indulto, ele assinou a nossa culpa, ele assumiu a nossa culpa, e a punição que era para nós, caiu sobre ele, a nossa punição. Ele não apenas assinou um pedaço de papel, muitas vezes em uma luxuosa escrivaninha de carvalho, num escritório finamente imobiliado. Não. Em vez disso, ele realmente tomou o nosso lugar, tomou a nossa posição, tomou o nosso lugar no corredor da morte. Porque para nós o que restaria se não fosse Jesus? A morte, e a morte eterna. Ele assumiu a maldição para que pudéssemos receber a bênção. Irmãos, essa é a única maneira de nos reconciliarmos com Deus. Pessoas pecadoras só podem ser reconciliadas com Deus Santo por meio de Jesus Cristo, com base em sua morte sacrificial e também em sua ressurreição vitoriosa 3 dias depois. Portanto, a coisa mais importante que qualquer um de nós podemos fazer em nossas vidas é nos arrependermos de nossos pecados e depositarmos nossa confiança em Jesus para a salvação. E a Bíblia diz que aqueles que fazem isso se tornam o quê? Em um sentido espiritual, filhos de Abraão. Se você se lembra, quando lemos aqui em Gênesis 12, Deus havia prometido a Abraão fazer dele uma grande nação. Então, por consequência, somos filhos de Abraão, somos essa grande nação. E a princípio, pode ser tentador pensar que a grande nação seria tão somente a nação de Israel. O Senhor ele veio para os gentios e para os judeus. A nação de Israel, é claro, descendia biologicamente de Abraão. Todavia nós fomos resgatados pelo preço pago por Jesus na cruz do Calvário. E nos tornamos uma grande nação.
Nos tornamos um grande povo, um povo exclusivo do Senhor. Paulo explica em Romanos 11, por exemplo, como até mesmo aqueles que não têm nenhuma ligação biológica com Abraão podem ser enraizados na videira. Como ele diz, e assim se tornaram parte da família de Deus, parte da família de Abraão e recipientes, recebedores, por tabela das bênçãos de Deus. E para completar, encontramos lá em Apocalipse, capítulo 7, versículos 9 a 10, o seguinte texto, uma promessa final de Deus a Abraão. Depois disso olhei e eis que vi uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos com vestes brancas e com palmas nas mãos. Eles clamavam com grande voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. O texto aqui de Apocalipse nos chama a atenção no seguinte trecho: de todas as nações, tribos, povos e línguas. Sabe o que significa isso? Eu e você. Nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Que bela imagem aquela, irmão. Porque por quem Jesus morreu, adorando por toda a eternidade. Aqui está o que é realmente incrível. Sabe o que é realmente incrível nesse texto aqui? É que a palavra tribo nesse texto aqui, lá no grego, lá no original, é a mesma palavra usada na versão grega do Antigo Testamento para traduzir a palavra famílias, em Gênesis 12, 3. Então, em Gênesis 12, 3, Deus prometeu a Abraão que por meio dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. E então, em Apocalipse 7, 9, lemos sobre pessoas de todas as famílias reunidas ao redor do Cordeiro, ao redor de Jesus, e louvando-o por sua graça salvadora. Todas as famílias da terra serão de fato abençoadas, e abençoadas por toda a eternidade, conforme Apocalipse capítulo 7, por meio de Jesus. Como você pode perceber, como eu posso perceber, o plano redentor de Deus se estende por toda a Bíblia, e ele é iniciado na aliança abraâmica, em Gênesis 12, e encontra seu ápice final, aqui no livro de Apocalipse, quando todas as famílias estiverem reunidas diante do Cordeiro. Espero que nós possamos perceber juntos, então, a importância de Gênesis 12, irmãos. Gênesis 12 é o ápice, é o start daquilo que Deus tem separado para nós. É como a fonte da qual fluem todas as bênçãos da palavra do Senhor, que são subsequentes e alcançam a nossa vida. Observe também como Deus, Ele é que toma toda a iniciativa em tudo. Nessa grande história de resgate, é Deus que toma toda a iniciativa. E Deus é o personagem principal. Deus é o herói, porque é Ele quem chama Abraão. Não foi Abraão que por si só resolveu seguir o Senhor. Deus é que toma toda a atitude, Ele chama Abraão. E houve um homem que confiou nele, Abraão. Saiu do meio da parentela, saiu no meio do seu povo. Não esqueçamos que Abraão era um adorador pagão da lua. Era alguém que estava lá em Ur dos Caldeus, perdido na idolatria. E não tinha conhecimento do único e verdadeiro Deus. Mesmo assim, Deus, Ele generosamente, Ele graciosamente, chama Abraão e toma a iniciativa e se revela a ele. Ele então fez essas promessas impressionantes que nós lemos aqui no capítulo 12. Aqui está o que precisamos saber sobre o plano de Deus, irmãos. Para o resgate e a redenção de toda a humanidade. Ele consiste em Deus, Deus, Deus e Deus. É Deus se colocando para nós. É Deus se apresentando para nós. E a todo tempo Jesus, Deus se apresenta através do seu Filho. O Deus Pai se apresenta através de seu Filho para nossas vidas, para nós. E é cotidianamente isso.
O plano de salvação, ele está aí para todos nós, está para toda a humanidade. O Evangelho é uma mensagem sobre um Deus grandioso, que demonstra exatamente a misericórdia incrível para resgatar pecadores indignos. Era isso que em Gênesis 12 nós vemos, com as promessas de Deus a Abraão, e é isso que ele diz para nós hoje. Precisamos entender que o Evangelho não é uma mensagem sobre nós nos esforçarmos para alcançar Deus. E muitas vezes nós estamos fazendo isso. Nós colocamos as nossas forças. Mas sabe o que a palavra de Deus nos diz sobre as nossas forças? Sobre a nossa justiça? Ela não passa de trapo de imundícia. Não é a nossa força, mas sim é Deus que nos conquista a cada dia. Não se trata de conquistarmos algo. Aqui é graça, irmãos. E graça não se negocia, graça se aceita, graça se aperfeiçoa na vida, graça se coloca na vida. Então, esqueça os seus próprios méritos para alcançar o Senhor. Abrace a graça. Abrace o Senhor, abrace o dom gratuito que ela é para todos nós. No entanto, parte de receber esse dom, essa graça, é que nós nos renunciemos. Renunciemos quem nós somos, renunciemos tudo que é contrário à vontade de Deus. Deus, ele nos chama para fora do pecado. Assim como chamou Abraão para fora de Ur dos Caldeus. Deus, ele nos chama para fora do pecado. E novamente em Gênesis 12, nós podemos exatamente ver isso. Gênesis 12, 1, disse o Senhor a Abraão, sai da sua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. E talvez o Senhor esteja te dizendo, sai deste pecado, sai desta vida, sai desta imundície que você está vivendo. É o Senhor nos ordenando. Em seguida, nós lemos os versículos 4 e 5 sobre como Abraão seguiu o chamado de Deus. Ele foi obediente, Abraão partiu como o Senhor lhe havia ordenado. E Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. E Abraão levou Sarai, sua mulher. Depois, lemos os versículos 8 e 9. De lá mudou-se para a região montanhosa, a leste de Betel. Então pense, em quão monumental foi esse ato de fé de Abraão. Tudo indica que Abraão estava muito confortável lá em Ur dos Caldeus. Ele morava lá há muito tempo, né? E estava bastante estabelecido, muito bem estabelecido, cercado por sua família, cercado por seus bens. E todo o apoio que podia esperar estava próximo a ele. Além disso, a única coisa que Abraão tinha para tomar essa importante decisão era exatamente a palavra de Deus. Foi o que Deus lhe disse, olha, sai da tua terra, sai da tua parentela. A única coisa que Abraão tinha de palpável era exatamente a palavra do Senhor. E Deus nem sequer dava a Abraão todos os detalhes sobre como seria sair da terra. Deus sequer falou. E às vezes o Senhor nos faz convites assim. O Senhor fala, olha, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai desse lugar, sai desse meio. E você muitas vezes recua, muitas vezes fica ali preso naquele lugar. Mas o Senhor quer te tirar dali. O Senhor quer te mostrar um outro rumo. O Senhor talvez queira revelar para você mistérios que você jamais imaginou. Imagine que Deus, se dissesse a você o seguinte, ei, quero que você coloque todas as suas coisas no caminhão. Mude do Gama, mude do Brasil, vá lá para a Sibéria, deixe o seu emprego, deixe tudo, deixe todas as coisas. O que você faria isso? O que você faria diante disso? Será que você confiaria plenamente como Abraão fez? Essencialmente foi isso que Deus fez com Abraão. O que significa que Abraão teve que confiar em Deus, ainda mais do que teria confiado em outras circunstâncias. Para todos os efeitos práticos, Abraão poderia muito bem, irmãos, ter ido de olhos vendados para onde Deus o levou, porque na certeza de que Deus o abençoaria. A fé exigida de Abraão
foi ainda maior, muito maior, porque Deus tirou, olha, sai, eu não estou te dando qualquer perspectiva, mas sai. Deus estava chamando Abraão para arriscar tudo em obediência ao seu mandamento, para arriscar a vida, se fosse possível, em obediência ao seu mandamento. E não à toa, Hebreus 11, versículos 8 a 10, fala sobre Abraão. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a um lugar que havia de receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé foi habitar na terra prometida, como em terra alheia, vivendo em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com eles da mesma promessa. Pois ele aguardava a cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e construtor é Deus. Essa era a perspectiva. Portanto, nós precisamos nos certificar e compreender de que entre o que Deus fala e a minha posição, tem uma relação importante. Sabe qual é? A fé e a obediência. A fé e a obediência. A obediência externa de Abraão era simplesmente a manifestação de sua fé interior. Ele não estava ganhando ou conquistando nada com aquela promessa que Deus fez a ele, mas simplesmente demonstrou sua confiança plena em Deus. E não é diferente para nós hoje, irmãos. Fé e obediência são inseparáveis e fazem parte do caráter cristão. Jamais devemos presumir que temos fé em Jesus e não estivermos ainda agindo em obediência a Ele. E quando Jesus nos chama para segui-lo, é muito parecido com o chamado que Deus fez a Abraão. É igual, ou seja, Ele não nos dá garantia de nada. Ou você, quando aceitou a Jesus, você teve a garantia de alguma coisa? A única garantia que nós tivemos foi o quê? A nossa salvação. E isso também é por fé. Sim ou não? É por fé. Nós cremos nisso, até porque a palavra de Deus nos diz exatamente isso. E Ele nos prometeu a vida eterna. Aquela cidade, aquela mesma cidade com fundamentos, erguida por um melhor artífice, que é o Deus eterno, que Abraão tanto também esperava. Mas não prometeu, por exemplo, para nós, que todos os nossos problemas seriam resolvidos. Ele não prometeu para nós que tudo se resolveria magicamente em nossa vida, assim como um passe de mágica. Jesus, na verdade, não nos dá detalhes específicos sobre como nossas vidas se desenrolarão após aceitá-lo, mas apenas nos promete que estará conosco em cada passo do caminho. E Ele está conosco em cada passo de nosso caminho. Ele está conosco em nossa vida. Ele então nos chama a nos aventurar, a ir, a segui-lo, a estar com Ele pela fé, com nossa total confiança em Cristo. Você precisa estar disposto a deixar tudo que demova a sua vida de um compromisso real com o Senhor. Você precisa deixar de lado tudo aquilo que é embaraço para você e render-se plenamente e completamente a Ele. Nada menos que isso se qualifica como fé verdadeira, meu amado. Nada menos que isso. Além disso, para aqueles de nós que já depositamos a nossa fé em Jesus dessa maneira, fomos resgatados dos nossos pecados e nos tornamos cristãos, acredito que o chamado de Deus a Abraão em Gênesis 12 também deve nos levar a refletir sobre nossas vidas. O que Deus está te chamando para fazer agora? O que Deus está te propondo a fazer? Para onde Ele está te chamando? Como Ele está te chamando para sair da sua zona de conforto em obediência a Ele, movido pela fé? Talvez Ele esteja te chamando para professar publicamente, através do batismo, a salvação e proclamar o nome dEle. Ou talvez Ele esteja te chamando para ter uma conversa difícil com alguém, para alertá-lo de alguma coisa, alertá-lo sobre um caminho problemático que parece estar seguindo, ou talvez para resolver alguma tensão no relacionamento. Ou talvez Cristo esteja te chamando para ter uma conversa sobre o Evangelho com alguém, para ser um homem que pregue a palavra do Senhor, para ser uma pessoa que pregue a palavra do Senhor. Ou talvez
Deus esteja chamando para expandir seus horizontes no domingo, quando termina o culto aqui. Você conversar com outras pessoas, acolhê-las, estar perto delas, criar o hábito de se apresentar a elas, de convidá-las para que elas se sintam acolhidas. Ou talvez para aqueles que já se consideram parte do corpo, parte desta igreja, por exemplo. Talvez Deus esteja chamando vocês a darem um passo de fé na área de generosidade e começarem a contribuir de acordo com o padrão bíblico. A trazer a sua oferta à casa do Senhor. É notório, em certas fases da nossa vida, que esse nível de comprometimento com o Senhor, muitas vezes nos traz uma certa desconfiança. Mas, irmãos, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. A nossa caminhada, ela é por fé. E nós sabemos que temos a bênção abraâmica em nossa vida. Sabe qual é? Nós somos nação bendita, nós somos famílias bendita na terra. O Senhor nos deu isso, nos deu esse tesouro, nos deu essa bênção grandiosa. Talvez Deus esteja nos chamando como Abraão, para literalmente ir a outra terra, fazer missão transcultural, pregar o Evangelho em outro lugar, trazer a palavra do Evangelho a outras pessoas, a outras tribos, ser bênção. Porque, afinal de contas, se somos parte da família de Abraão, também temos a mesma bênção. Aqueles que nos amaldiçoam serão amaldiçoados. Aqueles que nos abençoam serão abençoados. E nós seremos o quê? Bênção para outras famílias. Experimente isso. Experimente viver essa certeza, essa fé. Nós estamos aqui, às vezes, perdidos. Outro dia eu estive aqui no encontro jovem e eu fui interpelado da seguinte maneira: parece que eu vivo tanto tempo na igreja, mas parece que eu não experimento nada de Deus. Não é o seu esforço, mas é você ser encontrado por Ele. É você se colocar na brecha. É você se colocar em fé, depositar sua vida inteiramente no Senhor. Assim como Abraão. Abraão nos traz esse exemplo de homem que se jogou literalmente nos braços de Deus e literalmente acreditou em tudo aquilo que Deus poderia fazer, mesmo Deus não lhe prometendo nada. E o Senhor não nos promete nada. Às vezes você tem alguma promessa na sua vida, às vezes alguém profetizou algo para você, mas fique com a promessa de Deus sobre você, sobre a sua vida, sobre os seus negócios, sobre a sua família, sobre tudo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Tenha certeza de que a bênção de Deus, ela é viva e eficaz e te faz andar acima das tuas alturas. Te faz ser um homem e uma mulher vencedor em todas as coisas. Tenha certeza de que tribulações acontecem e elas são naturais na vida do ser humano. Elas servem para o nosso crescimento, elas servem para nos moldar, elas nos servem para exatamente colocar um esteio, algo pronto, do modo como Deus quer e não como nós queremos. E Deus quer nos usar para mostrar através das nossas vidas, do nosso testemunho pessoal, que Ele pode fazer infinitamente mais em nossas vidas. Amém? Receba esta palavra nesta noite. Receba a bênção. Você é família abençoada, você é família do Senhor, você é bênção. Receba isso em nome de Jesus. Receba isso para a tua família. Continue meditando na palavra do Senhor. Continue estudando a palavra do Senhor. Continue firme na leitura comemorativa de nossa igreja. Fique de pé nesta hora. Entendo, irmãos, que há muitas maneiras pelas quais Deus nos chama, há muitas formas pelas quais Deus nos chama, como cristãos, a dar um passo de fé. E é exatamente isso que nós devemos fazer. Atender o chamado do Senhor e dar um passo de fé, assim como Abraão fez. Ou seja, com nossa total confiança nele, porque dele vem todas as bênçãos, porque dele vem a vida eterna,
porque dele e nele somos abençoados. Amém? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Jesus. Muito obrigado por aquilo que ministraste aos nossos corações nesta noite, Pai. Senhor, recebemos a bênção de Abraão sobre nossas vidas. Sabemos, ó Pai, que o plano de ligar ao Senhor, a família de Abraão a nós, foi exatamente consumado em Cristo Jesus, quando fomos chamados pelo seu sacrifício, e quando fomos exatamente, Senhor, colocados, ó Pai, em posição de salvação diante de Ti, Senhor. Obrigado pela salvação, obrigado pelo Teu sacrifício, obrigado pela Tua palavra. Ministra sobre os nossos corações, abençoa os corações que estão aqui e os corações que estão nos acompanhando também. Que sejam abençoados para a honra e glória do Teu nome. Assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Obrigado. Amém. Obrigado, meu pastor. Os nossos irmãos que recolhem as ofertas já podem recolher. Abraão, está tudo certinho aí, varão? Abraão era um homem, vem aqui, meu amor. Era um homem que ouvia a palavra de Deus, ouvia a voz de Deus. Talvez hoje em dia a gente diga: por que eu não ouço a voz de Deus? Por que Deus não fala comigo? Talvez falte mais tempo para nós abrirmos a palavra e lermos e vermos o que Deus tem a dizer a cada um de nós. Deus nunca deixará de falar com aquele que se importa. Amém, meus irmãos? Engrandecido seja o nome do nosso Deus. Fiquemos em pé nesse momento. Eu convido a vir à frente os nossos irmãos que trouxeram os seus dízimos. Venham à frente, estaremos orando por vocês. Os irmãos também que no decorrer dessa semana trouxeram seu dízimo, fizeram pix ou depósito. Venham à frente, estaremos orando também pelos nossos irmãos. E glorificado seja o nome do nosso Deus. Aqueles irmãos que fizeram também essa semana mais um ano de vida, venham à frente. Também estaremos orando por você nesse momento. Relembrando aos nossos irmãos, amanhã, segunda-feira, culto da família. Amanhã começa uma nova campanha, 8h da noite. Deus está abençoando, fazendo milagres. Você crê que Deus pode agir? Venha, participe. Deus irá fazer milagres e maravilhas na tua vida. Então amanhã, segunda-feira, às 8h, culto da família. Na terça-feira temos ensaio aqui do louvor. Quarta-feira ainda não temos ensaio do coral. Mais para frente nós estaremos anunciando. Quinta-feira à tarde, nós temos a tarde da bênção. Quinta-feira à tarde, tarde da bênção, 3h da tarde. Na sexta-feira, às 8h, nós temos estudo bíblico da palavra de Deus. Não perca, está sendo uma bênção. Sábado tem alguma saída, meus irmãos? Não, né? Dia 3 começam as aulas de música aqui na igreja, tá certo? Dia 3 estaremos avisando no grupo o horário certo, o momento certo. Se prepare, é bênção, em nome de Jesus. E as aulas de música, pastor, paga quanto? É a sua oração, o seu jejum e a sua dedicação. É mesmo, pastor? É. E quer ver o melhor? Você não precisa ter instrumento para participar. A igreja vai lhe emprestar o instrumento. Você vai aprender de graça, você ainda vai ter o instrumento que a igreja vai lhe emprestar para você estar tocando aqui na banda, em eventos da igreja e outros pontos importantes também. E creia, irmão, muitos que participaram deste momento de estudo, de música, aprenderam a ler partituras, muitos estão hoje no bombeiro, estão na PM, tá certo? Na polícia militar,
porque fizeram um concurso na área de música e foram aprovados. Então, olha, é uma bênção, é uma porta que Deus está abrindo. Aproveite que é bênção de Deus para a tua vida. Domingo de manhã, escola bíblica dominical. Domingo à noite, a festa continua em nome de Jesus. E hoje, ao final do culto, os nossos irmãos que não participaram da ceia de manhã, estaremos celebrando a ceia agora à noite, em nome do Deus Todo-Poderoso. Amém? Feche seus olhos, estenda as suas mãos. Dizimistas, irmãos que trouxeram seus dízimos, só o nosso pastor e o Daniel. Amém. Estaremos orando por vocês. Estenda as suas mãos. Querido Deus e eterno Pai, obrigado pela fidelidade dos nossos irmãos. Obrigado, Senhor, porque eles são bênçãos diante de Ti. Deus continua multiplicando, abençoa, repreende, Senhor, todo mal, repreende o devorador, o migrador. Traga, Senhor, a vitória e a abundância sobre a vida dos teus filhos, que não falte o alimento, não falte a bebida, não falte a vestimenta, a paz, a saúde sobre a vida dos nossos irmãos, em nome de Jesus, e que o ganho deles, o salário, multiplique para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Os nossos aniversariantes, estenda as suas mãos. Querido Deus e eterno Pai, te agradecemos por mais um ano de vida dos nossos irmãos. Abençoa o nosso irmão Joãozinho, Senhor, que ele tenha muita bênção, muita paz, muita vitória, Senhor, abundância. E que Tu venha usá-lo de uma forma poderosa e tremenda. Abençoa também a nossa pastora, a pastora Geise, que ela possa, Senhor, a cada instante, a cada momento, Senhor, brilhar, crescer cada dia em Ti, e que as bênçãos do céu sejam derramadas sobre a vida dela, não só hoje, mas para o resto da sua vida, e que o Teu nome seja glorificado através de cada ato, palavra e ação da Tua filha. Em nome de Jesus, ministramos bênçãos, vitória e abundância sem limite sobre a vida dos nossos irmãos, em o nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Aleluia. Só uma curiosidade, vocês sabiam que o irmão Joãozinho e a Geise nasceram no mesmo dia? É, irmão, no mesmo dia os dois nasceram. Irmãos gêmeos, né? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Lembrando aos irmãos, no decorrer dessa semana, as primícias são em que horário, meu irmão? 6 horas da manhã, de 6 às 7, estaremos orando, intercedendo, pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Cadê os meus obreiros? Temos obreiros aí na igreja? Rapidamente os obreiros vêm aqui à frente. Vamos, obreiros. Todos os obreiros aqui na frente, rapidamente. Isso, venham todos. Glória a Deus. Estenda as suas mãos para cá. Todos estendam as suas mãos para cá. Isso, vou ligar. Estenda as suas mãos para cá. Vamos estar orando pelos nossos obreiros. Querido Deus e eterno Pai, abençoe a cada um desses, meu Pai. Repreenda todo mal, toda enfermidade, que estejam protegidos no decorrer dessa semana, onde estiverem, seja em casa, seja na creche, seja na escola, que a Tua bênção esteja sobre eles, e que tenham saúde completa e abundante, em nome do Senhor Jesus. Te agradecemos, Senhor. Amém, amém e amém. Agora vocês vão estender as mãos ali, ó. Estenda a mão, isso.
e você vai receber a sua vitória agora. Feche seus olhos. Querido Deus e eterno Pai, te agradecemos por essa noite tão abençoada, te agradecemos por essa noite tão feliz. Leva-nos em paz para os nossos lares, livra-nos de todo mal, de todo acidente, de todo perigo, Senhor, e que possamos ter uma semana de muito louvor e glorificação, com vitórias que serão derramadas do céu para a vida do meu irmão e da minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Te agradecemos em nome do Deus Todo-Poderoso. Amém, amém e amém. Põe a mão no coração e cante comigo bem forte assim, todos juntos. Bendita será minha casa, benditos serão meus filhos, e Deus engrandecerá seu nome. Profetiza por seu irmão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá seu nome. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as santas e gloriosas consolações do Espírito Santo habite e reine em cada coração, hoje e para todos sempre. Todos digam: que Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus.